Bom, com o lançamento do anime da parte 7 para este ano, nada mais justo que gravar um vídeo sobre o segundo melhor mangá de todos os tempos, segundo o My Anime List. Mas afinal, o que eu posso falar dessa parte? Não, sério, o que dá pra falar sobre ela? Todo mundo já gravou ótimos vídeos analisando essa obra e explicando do porquê ela é tão boa, o que torna difícil criar algo novo sobre o tema. Por isso eu vou tentar fazer algo diferente, explorar pontos que não foram tão aprofundados em outros vídeos, como a forte temática cristã presente na obra e como ela se conecta com a jornada de fé, culpa e redenção que move toda a história dessa parte. Então com este vídeo eu tentarei fazer uma análise da obra como um todo e explorar aquela que para a maioria dos fãs é a melhor parte de Jojo. Mas para explorarmos os temas dessa parte, nada melhor que começarmos pelo contexto em que ela foi escrita, porque assim conseguimos entender como ela foi escrita, e é isto que abordaremos agora. Capítulo 1 – O Admirável Mundo Novo. Com o fim da parte 6 em 2003, toda a história e o universo que vinham sendo construídos desde Phantom Blood finalmente chega ao seu fim, com o Put resetando todo o universo e colocando um ponto final na guerra de gerações entre a família Joestar contra o Dio e seus servos. E com isso, o Araki finalmente estava livre para reinventar tudo que ele já havia construído em anos, agora já sendo um mangaka muito mais amadurecido tanto artisticamente quanto narrativamente, e ele decide então, de maneira genial, revisitar Jojo, trazendo-o de volta para suas raízes com o retorno ao clima épico de aventura das 3 primeiras partes. Com isso, a história volta ao seu ponto zero no século XIX, só que ao invés da Inglaterra vitoriana de Phantom Blood, Steel Ball Run se passa no Velho Oeste americano, que é o cenário perfeito para um mangá de aventura e ação, já que essa época foi uma época marcada pela violência e por fortes mudanças tecnológicas e históricas, com uma América ainda em construção e em descobrimento. E também o fato da história ser ambientada nos Estados Unidos faz muito sentido quando entendemos a época em que Steel Ball Run começou a ser publicado em 2004, que assim como o Velho Oeste foi uma época marcada pela violência e pelas fortes transformações culturais. Por conta do trauma pelo 11 de setembro, os anos 2000 foi formado com uma espécie de clima de paranoia e incerteza política, sendo bastante refletido no cinema, onde os filmes ficaram mais sombrios e com uma estética mais militarizada e quase sempre abordando temas envolvendo terrorismo. E também se refletiu na música, com o surgimento de novos movimentos como o emo, o new metal e o pop punk, liderados por bandas como My Chemical Romance, Linkin Park e Green Day, por exemplo, cujas letras refletiam o espírito niilista de sua época. Mas em meio a todo esse clima distópico desse novo mundo, também se refletiu na parte 7, mas e ao invés de cair um niilismo completo ou em uma propaganda de guerra, Steel Ball Run faz um chamado à fé, ao amadurecimento e à possibilidade de redenção em um mundo caído. Capítulo 2 – O Evangelho segundo o Velho Oeste. O Velho Oeste foi um período histórico dos Estados Unidos que durou do final do século XIX até o começo do século XX, e que foi de longe um dos períodos históricos mais referenciados dentro da cultura pop, principalmente através do cinema de western, que foi fortemente marcado por anti-heróis solitários que se colocavam como juízes em uma sociedade marcada pela lei do mais forte. E muitas obras decidiram tentar explorar essa época de forma mais profunda e filosófica, e geralmente eles acabam indo para 2 caminhos principais. O primeiro seria o mais comum, histórias que mergulham em um forte niilismo, mostrando um mundo sem sentido, onde os protagonistas são guiados pelo desejo de vingança, ou só pelo puro caos em um mundo sem esperança. E aqui entra obras como Django Livre, Meridiano de Sangue, que são ótimas obras que retratam esse lado mais sanguinário e amoral do Velho Oeste. E o segundo caminho usa esse mesmo cenário brutal, mas ele vai justamente pelo caminho oposto, aonde que ele decide explorar justamente uma jornada em busca de salvação e fé em um mundo corrompido.
explorando que até mesmo no caos e na violência ainda existe esperança de um futuro melhor. E um ótimo exemplo disso é a franquia de jogos da Rockstar Red Dead Redemption, mas principalmente o segundo. E sim, eu sei que é meio clichê ficar elogiando Red Dead 2 e que também é outra obra que todo mundo já fez vídeo. Seja por toda a história e desenvolvimento do Arthur Morgan, que é muito bem construído, ou também pelo simples fato que as bolas do cavalo encolhem no frio. Mas o que importa para essa análise é justamente o tema que essas histórias abordam, que é a busca por redenção e salvação em um mundo caído pelo pecado, e que dentro da fé cristã se reflete como uma busca por Deus. Tanto que não é à toa que a thumb desse vídeo é uma referência a Red Dead, justamente por conta dessa conexão forte de ambas as histórias. Mas Steel Ball Run escancara e deixa isso mais explícito, colocando Jesus como ponto central que move toda a história dessa parte, aonde que a busca pelo Corpo Santo pode ser interpretado diretamente como uma busca por Cristo. E é isso que eu pretendo desenvolver agora no próximo capítulo. Capítulo 3: O Aleijado e o Carrasco. Joseph Campbell, em seu livro O Herói de Mil Faces, desenvolveu o conceito da jornada do herói, que é uma estrutura presente em diversos mitos antigos e até em tradições religiosas como o cristianismo e o budismo. Segundo ele, culturas separadas por séculos e continentes compartilham o mesmo esqueleto narrativo, que conta a história de alguém que precisa sair do seu mundo comum para confrontar o desconhecido e passar por um processo de morte e renascimento que o transforma profundamente. E essa estrutura também foi bastante usada na ficção moderna, servindo de base para histórias como Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis e Matrix, por exemplo. O problema é o quanto esse tipo de estrutura se tornou rasa e saturada com o tempo por conta do fato de que muitos roteiristas veem a jornada do herói apenas como uma simples receita de bolo e não entendem a sua real essência. Porque, em essência, a jornada do herói é sobre a morte do ego e o renascimento do indivíduo. E um grande exemplo claro desse esvaziamento da jornada do herói são esses isekais modernos com nomes longos e difíceis de pronunciar, que são apenas uma fantasia de poder infantil que só serve para masturbar o ego Midou, onde o protagonista é sempre um Ctrl-C, Ctrl-V do querido e odeia a sua própria vida e é rejeitado por todos que estão à sua volta, e que acaba indo para um outro mundo onde ele é super poderoso e invencível e todas as mulheres desse mundo querem dar pra ele. Aonde que não há morte do ego, não há amadurecimento, não há transcendência, há apenas uma fantasia de poder infantil construída para satisfazer o ego através do efêmero. Mas o Araki não comete esse erro ao escrever Steel Ball Run e nos apresenta Johnny Joestar, um grande jockey, talentoso, rico, cercado por mulheres e status. Ele tinha praticamente tudo: reconhecimento, orgulho e identidade. Até que, por causa do próprio orgulho, tudo lhe é arrancado. Ao tentar furar a fila de um teatro, Johnny é baleado. O disparo o deixa paraplégico. E agora, por causa de seu orgulho, ele estava condenado a passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. E a queda do Johnny pode representar a morte do ego, porque muitas das vezes é na queda onde que somos forçados a enxergar a nossa própria miséria. Porque enquanto tudo vai bem, o homem acredita ser suficiente, mas quando tudo desmorona, ele é obrigado a encarar aquilo que ele realmente é. E temos exemplos disso dentro de inúmeras tradições. Por exemplo, na própria Bíblia temos o apóstolo Paulo, que era um perseguidor de cristãos e que se converteu justamente após cair do cavalo. O outro é o Santo Agostinho de Hipona, que viveu uma vida completamente depravada e só se converte após reconhecer a própria miséria. Então, a queda não é o fim de tudo, muito pelo contrário. Muitas das vezes é o começo de algo muito maior e que precede um chamado, que para Paulo veio através de Cristo, para Agostinho foi a sua consciência, mas no caso do Johnny, o chamado veio na forma de Jairo Zeppeli. Para muitos, o verdadeiro protagonista da parte 7, Jairo Zeppeli é uma contraparte dos Zeppelis mostrados nas duas primeiras partes de Jojo. Nesse universo, Jairo pertence a uma família de médicos que atuam como carrascos da família real italiana. E eles dominam uma técnica secreta chamada Spin, que é uma arte baseada na rotação
perfeita que é capaz de manipular a energia através do... O Spin pode curar, pode paralisar, pode destruir. É uma técnica ambígua que carrega em si tanto a vida quanto a morte. Sendo assim uma releitura bem interessante do Ramon, que era a técnica introduzida nas duas primeiras partes. E ele entra na corrida Steel Ball Run após descobrir que teria de executar uma criança condenada injustamente. Então sua função como carrasco entra em conflito direto com sua consciência. E é justamente durante uma confusão na inscrição da corrida que o destino de ambos se cruzam. E durante a briga, Johnny observa os movimentos da Steel Ball de Gyro, e por um instante, ao se aproximar da Steel Ball, o impossível acontece. Suas pernas reagem, não completamente, não de forma permanente, mas o suficiente para que ele sinta algo que acreditava ter perdido para sempre, que é a esperança. E aqui vemos o contraste de ambos os protagonistas, porque enquanto as motivações do Johnny no começo eram egoístas, em contraste as de Gyro são completamente altruístas. Mas mesmo assim, o arco dos dois personagens praticamente se complementam em um só. E é por isso que os dois funcionam como protagonistas juntos, porque um amadurece o outro. E, inclusive, o amadurecimento do Johnny é refletido em seu stand Tusk, que evolui quanto mais o Johnny amadurece. E que começa como um stand fraco e pequeno, até que se torna literalmente um dos stands mais poderosos da franquia, justamente pelo fato do stand ser um reflexo da alma do seu usuário. E aqui os stands estão de volta, só que agora, ao invés das flechas de stand introduzidas na parte 4, o que dá habilidades agora nesse novo universo é o corpo de Jesus, que após a sua ressurreição ele vai até os Estados Unidos para pregar aos nativos americanos, e após a sua segunda morte por causas naturais, o seu corpo é espalhado por toda a América. E para um bom entendedor, dá para reparar que essa história tem uma certa inspiração no Livro dos Mormons, escrito por Joseph Smith. E apesar da fonte problemática teologicamente falando, eu acho que o Araki conseguiu representar a figura de Cristo de maneira até que bem respeitosa, e inclusive muito mais respeitosa do que muitas obras ocidentais, pois nessa parte, Cristo é justamente o que move toda a história. E a jornada de todos os personagens pode ser lida como uma busca por Cristo, seja pelo desejo de salvação e redenção, ou seja pelo desejo de controle que eu pretendo desenvolver em outro capítulo. E é justamente essa profundidade que torna Steel Ball Run tão rico. O sagrado aqui não aparece como uma simples decoração estética, mas como centro moral da narrativa. Toda essa temática religiosa de Steel Ball Run chega no seu ápice durante o arco do Civil War, onde o Johnny é obrigado a confrontar os seus pecados e seus traumas, como a culpa pela morte do irmão, o desprezo do pai e o egoísmo que o levou à paralisia. E, inclusive, um detalhe interessante é de que uma das coisas que quebra a habilidade do Civil War é justamente a água que lava os pecados do indivíduo, sendo uma boa metáfora ao batismo, que simboliza a purificação da alma e o renascimento. E durante essa batalha ele consegue até evoluir o seu stand através da fé em Cristo, mas não de uma forma mágica ou barata. A evolução para o Tusk Ato 3 acontece no exato momento em que Johnny aceita o conselho da aparição de Jesus. Além disso, os outros personagens que surgem ao longo da corrida enriquecem a história porque ampliam esse debate. Cada um traz uma visão diferente sobre fé, poder e propósito, tornando o conflito mais complexo e menos maniqueísta. E é sobre isso que eu falarei no próximo capítulo. Capítulo 4 – Além do Bem e do Mal. Outra coisa que é bastante elogiada na parte 7 é justamente a riqueza na escrita dos personagens coadjuvantes, tanto os aliados como os antagonistas, onde cada personagem tem a sua própria história por trás, filosofia e perspectiva, e que torna cada personagem único e marcante que poderiam tranquilamente protagonizar mangás próprios. E o melhor exemplo disso é justamente o Diego Brando, uma releitura do Dio Brando, que com certeza é o maior vilão de Jojo e ao lado do Jotaro um dos maiores símbolos da franquia. Onde que nessa versão do personagem ele adquire novas camadas de complexidade, onde que diferente do Dio original, que era a representação do mal absoluto, nesse novo universo o Diego tá muito mais para um anti-herói trágico e muito mais humano, sendo praticamente um reflexo realista do que ele viveu.
A maldade de Diego não é nem de longe tão exagerada e psicótica como o do universo original, mas apenas uma reação praticamente natural contra um mundo que o pisoteou. A cena em que sua mãe usa as próprias mãos como tigela com uma sopa quente sofrendo a humilhação em seu lugar é o que define a sua fome. E o seu stand Scary Monsters é a manifestação física dessa filosofia. Ao se transformar em um dinossauro, Diego abraça o darwinismo social em sua forma mais pura, a sobrevivência do mais apto. Ele não quer governar o mundo por um delírio de grandeza que nem o do universo antigo. Ele quer chegar ao topo para garantir que ninguém nunca mais tenha o poder de pisá-lo novamente. E nessa leitura, se Diego fosse o protagonista, ele poderia ser facilmente um anti-herói trágico, como os típicos heróis de faroeste citados anteriormente. E isso não se aplica só a ele. Ringo Rodigan, por exemplo, poderia facilmente ser um protagonista de um mangá Battle Shonen que enxerga nas batalhas não apenas simples confrontos, mas como um propósito de vida que o leva ao aperfeiçoamento. Lembrando assim personagens como Goku, Naruto e Kenshiro, que são personagens que enxergam no combate uma forma de evolução pessoal. E essa característica se estende a quase todos. A Lucy Steele, por exemplo, podia ser uma Final Girl de filmes de terror como Pânico e Sexta-feira 13. E inclusive a Lucy, dentro da história, ela funciona muito bem como uma terceira protagonista, já que ela tem os seus próprios arcos. E até personagens menores têm motivações que parecem reais. E isso é uma das coisas principais que torna a parte 7 tão amada pelos fãs. Todos os personagens são únicos e importantes dentro da história, onde cada batalha possui um peso real. Sendo bem diferente até do que outras partes de Jojo, onde os antagonistas eram só vilões da semana que apareciam simplesmente para serem derrotados pelos protagonistas e pronto. Mas aqui na parte 7, todos os personagens são a alma da história e que fazem os nossos protagonistas evoluírem tanto em habilidades como em sua maturidade. Mas ainda existe um personagem que se destaca no meio deles, ainda mais pelo fato dele ser o principal antagonista dessa parte. E é dele que falaremos agora neste próximo capítulo. Capítulo 5 – O Paraíso Perdido. O principal antagonista dessa parte é Fanny Valentine, o 23º presidente dos Estados Unidos, que para grande parte dos fãs, ele é simplesmente o melhor vilão de Jojo. E apesar dele não ser o meu vilão favorito, eu reconheço que ele merece toda a popularidade que possui dentro do fandom. Afinal, ele é um protagonista extremamente bem construído, cheio de camadas morais e ideológicas que tornam as suas motivações muito mais complexas que as de um simples vilão tradicional. E justamente por isso, Valentine é um personagem sobre o qual se pode falar por muito tempo. Mas para esta análise eu vou focar em alguns pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de focar é no fato de que ele é uma das representações mais realistas de um político maquiavélico dentro da ficção. Não por ele ser mau e cruel necessariamente, mas porque ele encarna perfeitamente a filosofia de Maquiavel para o poder, apresentada no seu livro O Príncipe. Para Maquiavel, um governante não deve ser julgado apenas pela moralidade de seus atos individuais, mas pelos resultados que ele é capaz de alcançar para proteger e fortalecer o seu Estado. Em outras palavras, o governante ideal precisa estar disposto a fazer coisas moralmente questionáveis se isso significar garantir estabilidade, prosperidade e poder para sua nação. E talvez a maior prova de que ele é praticamente o político perfeito, vamos dizer assim, é que ele consegue até fazer o Johnny se questionar se ele não é o verdadeiro herói da história. Todo o discurso dele, as ambições dele são tão fortes que em vários momentos ele quase convence não só os personagens, mas também o próprio leitor. E isso fica ainda mais claro quando você vê que até hoje existem debates na internet sobre se o Valentine estava certo ou não. E isso provavelmente só vai aumentar ainda mais com a aparição dele no anime. Mas a própria obra deixaria bem claro que no final do dia a real motivação dele é apenas ego. Onde ele mata pessoas inocentes de forma desnecessária, toma decisões cruéis que não têm relação direta com esse suposto bem maior, e em certos momentos revela um lado completamente egoísta e distorcido, como na forma de como ele enxerga outras pessoas, tratando elas quase como objetos que existem a servir aos seus interesses.
E o segundo ponto que pretendo abordar é que toda essa ideia de transformar os Estados Unidos em uma utopia, no fundo também pode ser vista como uma forma de satisfazer um tipo de complexo messiânico. E isso se encaixa muito bem na teologia cristã com a ideia do pecado original, onde que dentro da fé cristã, a verdadeira raiz do pecado não são as ações más em si, mas algo que está mais profundo, que é o orgulho. E que não pode ser confundido com autoconfiança saudável, que é algo necessário para que a gente consiga viver bem, tomar decisões e até construir bons relacionamentos. O orgulho é justamente a distorção disso, aonde que a pessoa começaria a querer tomar o lugar de Deus e criar uma espécie de narcisismo, aonde ela se torna praticamente o seu próprio Deus, e com isso todos os outros pecados são transformados em justiça. O maior exemplo disso está justamente na figura de Satanás, que era um anjo querubim que foi tomado pelo orgulho e decidiu tomar o lugar de Deus, e com isso foi condenado à desgraça eterna. E até mesmo dentro da história humana, houveram homens que tentaram tomar o lugar de Deus, onde queriam criar um mundo que fosse um paraíso à sua imagem e semelhança, mas que resultou apenas em mais sofrimento e dor. Isso se deve ao que C.S. Lewis argumenta em seu livro Cristianismo Puro e Simples, aonde que ele argumenta que o mal não possui existência própria e de que ele é apenas uma deturpação do próprio bem. E é exatamente isso que vemos nesses líderes que se apoiam em ideais legítimos como amor à pátria, o fim da pobreza, justiça, fé, liberdade e paz, por exemplo, mas os distorcem até transformá-los em instrumentos de manipulação. E como mencionado agora, um dos ideais mais frequentes utilizados por esse tipo de figura é justamente o religioso. Valentine representa isso com clareza. Toda a sua busca pelo corpo santo não nasce de devoção, mas do desejo de usá-lo como meio para alcançar seus próprios objetivos. Acima de tudo, ele se revela como uma espécie de anticristo, tanto no sentido de querer substituir a Cristo no papel de Salvador, mas também por ele distorcer esse ideal, aonde que ao invés dele se auto-sacrificar e assumir o próprio sofrimento e o sofrimento do seu povo para si mesmo, assim como Cristo fez, o que ele faz é justamente o contrário, aonde que ele entrega o próprio sofrimento para os outros. E isso fica mais explícito quando Valentine alcança o DeForest Love Train, cuja habilidade é literalmente criar uma barreira que protege o seu usuário de qualquer ataque e má sorte que vá contra ele e a direciona para outras pessoas e até a outras nações. Assim, parasitando e pisando em outras nações, enquanto se coloca como o salvador de sua nação, quando na realidade ele é só um parasita narcisista. Mas tem uma coisa que eu quase deixei de fora por medo do vídeo ficar longo demais. Mas eu refleti um pouco e percebi que seria um erro não falar sobre isso. E esse será o meu terceiro e último ponto, que é sobre um tópico muito importante sobre o Valentine, que é justamente no que ele acredita. E no caso eu estou me referindo à famosa filosofia do guardanapo. E para quem não leu o mangá, eu vou tentar explicar como o Valentine explicou. Vamos supor que você esteja sentado a uma mesa com um grupo de pessoas jantando. E os guardanapos estão na sua frente. Qual deles você pegaria? O da direita ou o da esquerda? Bom, o lado que você escolheu pouco importa. O que importa é justamente o efeito em cadeia que isso gera, a qual todas as outras pessoas à sua volta terão que pegar o mesmo guardanapo que você. E para o Valentine, isso se aplica à sociedade como um todo, porque em sua visão, o mundo não possui uma ordem natural ou uma moral pré-estabelecida, mas que essa ordem foi criada e imposta por alguém, no caso daquele que pegou o guardanapo primeiro. E a partir dessa decisão se criam os padrões naturais. Mas o problema dessa filosofia que torna perigosa é porque se a ordem do mundo nasce de uma escolha inicial, então o que define a sociedade não é a verdade, mas quem teve o poder de agir primeiro. Então o certo e o errado deixam de ter qualquer fundamento real e tudo se baseia apenas em imposição, e com isso legitimando movimentos autoritários e qualquer outra forma de crueldade. E citando novamente C.S. Lewis e seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele apresenta a ideia oposta ao de Valentine. Para C.S. Lewis, existe uma lei natural que é o que diferencia nós seres humanos de outras espécies, que é a lei da natureza humana. E essa lei não é algo que criamos, mas que está no nosso inconsciente desde o começo dos tempos.
Que no caso esse padrão sendo o do certo e o errado, que sempre guiou todas as pessoas independente da cultura e época, onde todos nós possuímos no nosso inconsciente esse padrão universal, onde não só mostra o que é certo e errado, como também nos cobra uma postura diante disso. E é justamente essa cobrança interna que para C.S. Lewis revela algo essencial. Não se trata apenas de conhecer a moral, mas de reconhecer que falhamos em segui-la, e o que indica que esse padrão não vem de nós, mas de algo maior que nos transcende. E quando o Fanny Valentine rejeita essa ideia, ele também acaba negando a sua própria humanidade. Bom, lembrando assim um certo vilão que também negou a sua própria humanidade. E este é o erro do Valentine, porque ao tentar se colocar acima dessa lei, ele deixa de a reconhecer, mas não deixa de ser afetado por ela. Porque ao mesmo tempo que ele nega que exista uma moral absoluta, ele tenta impor um tipo de moral que ele acredita ser a certa, assim caindo em uma contradição e provando assim que é impossível abandonar completamente esse padrão moral, justamente porque ele foi estabelecido por algo que está além de nós. E o próprio mangá reforça essa ideia defendida por C.S. Lewis, colocando o próprio Steven Steele para falar que o único que tem o direito de determinar quem vai pegar o guardanapo é unicamente Deus, e que esse privilégio não pode pertencer a alguém ou alguma nação, pois ninguém é digno de ter em mãos tamanho poder, e esse foi o motivo de Valentine ter falhado. E essa parte do Valentine foi muito longa, mas isso é uma coisa boa, que mostra o quão complexo é esse personagem e que ainda existem muito mais camadas que eu poderia ter explorado nesse vídeo e que eu decidi cortar dele porque senão o vídeo ia ficar longo demais. Então, enfim, vamos logo à conclusão do vídeo. Capítulo 6 – O Mundo das Estrelas e Listras. Bom, após analisarmos ponto a ponto os elementos que essa parte nos apresenta, podemos chegar à seguinte conclusão. A parte 7 de Jojo é acima de tudo uma história sobre renascimento, como é dito pelo Johnny no epílogo do mangá. E esse renascimento nasce justamente da queda. A partir do momento em que o Johnny perde tudo, ele é forçado a encarar a própria miséria. E é só a partir disso que ele começa a mudar de verdade. Em contraste, Fanny Valentine representa o oposto. O Fanny Valentine é alguém que se recusa a se sacrificar e encarar a própria miséria, e com isso tenta tomar para si o papel de salvador, enquanto outros se sacrificam por ele. E é nesse contraste que a obra constrói o seu ponto central, porque no fim, Steel Ball Run não é sobre quem vence a corrida, mas sobre como cada personagem lida com a própria queda e o que escolhe fazer depois dela. E dentro da lógica cristã que a obra apresenta, essa redenção não vem do poder nem do controle, mas do reconhecimento de que existe algo maior do que nós mesmos. Então é isso, pessoal, o canal está oficialmente de volta e esse é o meu primeiro vídeo nesse estilo ensaio, e eu espero mesmo que tenha ficado bom, e confesso que esse vídeo atrasou bastante, pois eu nunca tinha feito um vídeo nesse estilo, então eu não sabia como estruturar ele e organizar as ideias, mas eu acho que eu consegui uma estrutura boa para esse tipo de vídeo. E eu até que pretendo fazer outros vídeos analisando outras obras, abordando temas mais filosóficos e teológicos. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixem nos comentários outras obras para fazer análise. E também deixem as suas opiniões sobre essa parte de Jojo, ou até sobre a minha análise, se você concorda ou discorda. Deixem nos comentários. Agora eu vou fazer o pedido básico que todo youtuber faz, que é: se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like e já estou preparando o próximo vídeo. Então é isso, fique com Deus e fui!